Então vamos continuar aqui a falar sobre transformar de Fourier em tempo discreto. E tem algumas coisas que a gente vê, né? Até então, o básico que eu coloquei foi a equação, né, de transformada de Fourier, e fiz dois exercícios lá usando o degrau e usando o impulso, né? Mas tem mais coisas, mais propriedades que a gente pode colocar aqui a respeito da transformada de Fourier, certo? Uma dessas coisas que a gente pode colocar aqui é que a transformada de Fourier ela é invertível. O que é invertibilidade? Inversibilidade, enfim. Essa invertibilidade é a capacidade que eu tenho de fazer a operação inversa. Ou seja, se eu estou dizendo que a transformada de Fourier ela é invertível, eu estou dizendo que eu posso, a partir daquele sinal que eu obtive, né, da resposta em frequência do sinal, eu posso obter o sinal de volta. Então, tanto posso ir quanto posso voltar. Eu posso pegar o dado, passar para o domínio da frequência, e depois pego os dados do domínio da frequência e passo para o domínio do tempo. Então, não é um problema passar para o domínio da frequência e, por exemplo, deletar os dados do domínio do tempo, que se eu fizer tudo direitinho, eu tenho as garantias teóricas de que eu vou conseguir encontrar o sinal corretamente. Então, a periodicidade da exponencial complexa implica que a transformada de Fourier de um sinal qualquer também repete seus valores em magnitude e fase no mesmo período. É outra coisa que a gente pode ver sobre a transformada de Fourier, né? E isso, né, vai gerar uma observação, né? A gente faz uma observação por causa dessa percepção da periodicidade. Não sei se vocês conseguem entender que essa exponencial complexa é periódica, né? Tem uma característica periódica. Eu mostrei aqui em um slide anterior, na aula passada, que essa exponencial complexa é a soma de cossenos e senos, né? Então, eu tenho aí que essa exponencial aí, ela vai ser no máximo 1, né? Porque ela vai ser essa composição do seno e cosseno. Então, eu tenho esse problema, né, associado. E ela vai ser periódica, porque tem uma função trigonométrica envolvida lá. E aí, com base nisso, né, eu vou ter uma repetição dos valores em magnitude e fase, certo? No mesmo período. Então isso aí vai ajudar a gente a facilitar algumas coisas dentro da transformada Fourier, certo? Então a representação de apenas um período é suficiente para determinar completamente o sinal do domínio da frequência. Ele não precisa fazer mais do que o período do sinal para ter a síntese, né, desse sinal. Então, eu vou fazer o processo de síntese dentro dos limites lá do período que eu quero fazer a síntese, né? De forma que se eu fizer lá a minha transformada de Fourier num período de menos π até π, eu já tenho o suficiente para representar a magnitude e fase do meu sinal tranquilamente, devido àquelas características periódicas, né, da exponencial complexa. Então, assumindo isso, vamos fazer um exercício, né? Seja a representação em frequência de um sinal dado por isso, né? Ou seja, tem agora a representação em frequência. Eu vou tentar a partir desse sinal obter o correspondente no domínio do tempo, certo? Então eu quero obter aqui a sequência no domínio do tempo, né?
E aí eu vou já ter salvo aqui as relações. Talvez eu, usando o Word aqui fique melhor. Então a gente tem aqui o sinal que eu quero que seja representado no domínio da frequência, né? Então aqui eu vou inserir uma equação. E aí eu vou ter aqui que H, né, de N vai ser igual a 1 dividido por 2π por 2π integral de menos π até π, quer dizer, de π a menos π, de π a menos π, de H de ômega vezes E elevado a J ômega N de ômega, né? Então nós temos aqui essa equaçãozinha. E aí, o que vai acontecer é que esse sinal, né, ele vai ter um período, ele vai ter uma repetição. Então, se eu fizer a transformada inversa a partir dessa repetição, que pode ser menor ou igual a π, aqui o que eu vou fazer é mudar os intervalos de integração para que ele fique em função da minha frequência, certo? Da minha frequência ômega 0, que seria a frequência do meu sistema. Então vai de menos ômega 0 a ômega 0, certo? E aqui o meu sinal H, dentro dessa faixa de frequência aqui, você pode observar aqui que ele é igual a 1 para frequências menores do que ômega 0, né? Por isso que eu mudei esses intervalos de integração. E para frequências de ômega 0 até π, ele é igual a 0. Então, significa que eu tenho aqui um sinal, sei lá, de menos π até menos ômega 0 igual a 0. Deixa eu só deixar mais extenso isso aqui, certo? Eu vou acabar tendo 3 partes isso aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí, como eu vou ter dividido isso aqui em 3 partes, certo? Tentando mudar aqui meu layout para facilitar. Então, o que vai acontecer aqui, eu vou ter de menos π, né, até menos ômega 0. Aí no outro intervalo eu tenho esse aqui. E no terceiro intervalo eu vou ter de ômega 0 até π. Eu dividi em 3 partes, né, por causa da forma como a função foi definida, né? Então aqui está dizendo que basicamente
se eu tiver um sinal de ômega 0 até π, ou de menos ômega 0 de menos π até menos ômega 0, esses dois sinais aqui vão ser iguais a zero, certo? Então, aqui morre. E no caso contrário, que é entre ômega 0 e menos ômega 0, eu vou ter o número 1. Por isso que morre lá, né, o valor de H, e no final vai ficar só isso aqui, né? Agora eu tenho que integrar basicamente a exponencial. E a integral dessa exponencial aqui, né, o 1 sobre π está fora, né? Então 1 sobre 2π, ele vai ficar fora. Aí a integral de elevado a x é elevado a x, né? Só que aí, como é uma função composta, isso aqui vai ficar com 1 dividido por o expoente, né, aqui, que é jn, assim a variável, e aí é elevado a j ômega n, sendo que esse n ele estará no intervalo de menos ômega 0 até ômega 0. Então, se a gente pegar isso aqui, né, e assumir o intervalo, eu posso botar o π aqui, porque vai me ajudar na propriedade. Então, aqui fica πn, e aqui fica 2j. Tem uma propriedade que vai ajudar a gente ali, que vai transformar isso aqui num seno, certo? E aqui, vou botar um parênteses e fechar o parênteses aqui. Então vai ficar, substituir os intervalos de integração, ômega 0, certo? Final menos inicial, que aqui vai ser menos ômega 0. Então tem uma propriedade para isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é seno disso aqui. É só pegar uma tabela de propriedades aí, vocês vão ver que esse termo todinho aqui pode ser substituído por seno. Então aqui vai ficar isso vezes seno de ômega 0 n. Então basicamente o sinal que gerou, né, essa frequência é o seno de ômega n dividido por π dividido por π vezes n, né? Então, se você quiser deixar mais bonitinho, né, bota aqui em cima. Então essa aí basicamente é a transformada de Fourier do sinal.
transformada inversa de Fourier do sinal, certo? Então aqui a gente finalizou, né, o terceiro exercício e continuando, né, nem todo sinal pode ser representado por uma transformada de Fourier. E por que isso acontece? Porque a gente está usando um somatório, né? Então, por definição, lá quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente usa uma coisa chamada somatório. E para que eu possa somar, né, os termos da série, eu tenho que somar, conseguir somar todos esses termos e colocar num único valor, né, ou numa função daquele valor. E para poder fazer isso tudo, a série precisa convergir. Ou seja, se eu multiplicar 10 bilhões de vezes aquele mesmo termo, ele não vai para infinito, ele vai para um valor comum. Senão, não é uma função, ela vai para infinito. Então, então o escopo, né, os limites de possibilidade, digamos assim, de transformar alguma coisa em uma série Fourier vai depender do nosso sinal. Né? Se o nosso sinal for uma sequência que e a gente usar lá e ela for menor do que zero, então não tem problema. É o que a gente chama de absolutamente somável. Né? Se não, aí a gente não vai poder fazer a transformada de Fourier, basicamente. Ou então vai ter que definir um intervalo, vai ter que fazer finito, alguma coisa, alguma outra estratégia, certo? Então explicar o porquê, né? O sinal do sinal a seguir poder ser representado pela transformada. Então a gente já fez esse sinal, a gente sabe que isso só é possível porque quando a gente vai elevando a enésima potência, ele vai diminuindo, certo? Se ele for menor que 1, se for maior que 1, não, ele vai crescer. É o mesmo princípio lá da bioestabilidade que a gente viu em aulas anteriores, né? Se não for bioestável, a gente pode fazer a transformada de Fourier, ou a gente vai ter que definir o intervalo para o qual aquele sinal ele é válido, né? Nesse caso, o intervalo de A para que essa transformada ela seja válida. Então, uma vez que a gente já viu, né, alguns aspectos da transformada de Fourier, em termos de fazer a continha, né, a gente vai seguir agora para as propriedades, que eu vou colocar num outro vídeo, certo?